Josué, capítulo 19, versículo 1. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e Josué. Se você tem algum problema para encontrar. Josué, o grande guerreiro do Senhor, um homem que entrou no lugar de Moisés. E ele tinha que ser um grande homem para fazer isto. É claro que ele foi chamado de Deus. A Escritura diz no versículo 19, capítulo 19, versículo 1: E saiu para Simeão a segunda sorte, e para a tribo dos filhos de Simeão, conforme as suas famílias. E a sua herança foi entre a herança dos filhos de Judá. Deixa eu ler isso de novo. E saiu para Simeão a segunda sorte. Isso aí era o sumo sacerdote, né? E qual direção que era necessária? Eles iam para o sacerdote e perguntariam por direção de acordo com as luzes e o tambam, que é a perfeição. Então, quando diz assim, a segunda sorte, estava falando então do Euron e o tambam. Para Simeão, ele era um dos filhos de Jacó, conforme as suas famílias, para a tribo dos filhos de Simeão. E a sua herança foi entre a herança dos filhos de Judá. E eu quero usar como título para falar por alguns minutos nesta manhã, a maldição que virou uma bênção. Oh, eu gosto disso. A maldição que se tornou em bênção. Pai Celestial, viemos a Ti hoje pela Tua graça. E, Senhor, nós olhamos para Ti exclusivamente. E pedimos que o Senhor nos ajude a suprir a necessidade do Teu povo, seja quais elas forem. E seja quais são essas necessidades. Pedimos em nome de Jesus pela direção do Espírito Santo. Porque temos uma melhor direção hoje, Senhor, porque o Espírito Santo, por causa da cruz, mora nos nossos corações e em nossas vidas. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Eu acho que o ano, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi 1965. Eu fui convidado para a República do Panamá para fazer uma reunião na cidade de Colón. Colón, se eu me lembro, é a segunda maior cidade na República do Panamá, lá na América Central, com a cidade do Panamá sendo a maior, né? E todas as noites ficávamos lá na República do Panamá, todas as noites a gente dirigia lá pelo Panamá para o outro lado, para ministrar. Os missionários, eles alugaram um teatro que era bem no centro de Colón. E todas as noites o lugar estava lotado de gente. Isto foi antes de irmos para a televisão. Isto foi antes ainda dos esforços para a causa de Cristo. E era um sábado à noite, a reunião tinha passado a semana inteira, uma grande igreja lá hoje. Mas, de qualquer forma, o Senhor se moveu poderosamente naquela noite. Olha, foi o maior mover do Espírito Santo em toda aquela reunião. E quando eu dei o apelo, falando com o intérprete hispano, é claro, muitas pessoas responderam e vieram e deram seus corações para o Senhor Jesus. Então eu vi um homem. Ele estava arrastando uma perna assim, ó. E ele veio para a plataforma. Eu não o conhecia. E ele estava andando para mim. Não tinha nada errado com isso, a não ser que ele tinha um revólver na mão dele, gigante. Estou falando sério. Ele tinha uma pistola na mão dele. O que você fez? Eu orei. Eu orei. E arrastando esta perna naquela plataforma, eu podia ver na minha mente, nos meus olhos desta manhã. E ele veio para mim
e colocou a arma no púlpito. E ele disse através do intérprete, ele disse: irmão Swaggart, eu comprei esta arma ontem e eu queria ir para a cidade do Panamá hoje para matar um homem. Ele falou: um ano atrás, hoje, ele me atropelou de propósito e eu perdi a minha perna. Tiveram que cortar a minha perna e agora eu ando num pedaço de pau. E ele disse: eu só sou metade de um homem agora. E tem queimado no meu coração daquela época até agora. E eu tomei a minha decisão, eu comprei aquela arma ontem e eu ia para a cidade de Panamá e eu ia matar esse homem, mas deixa para lá. Eu fiquei não me importaria se eu ficaria na prisão pro resto da minha vida, porque eu odiava esse homem. Mas ele disse: hoje foi aniversário da minha mãe. E eu falei assim, ela falou: meu filho, eu vou fazer uma pergunta para você, um presente de aniversário, que você vai na igreja comigo hoje à noite. É tudo que eu estou te pedindo. Ele falou: mamãe, eu não quero ir para nenhuma igreja, mas porque eu não falei para ela, mas eu estava planejando de ir lá para a cidade do Panamá para matar esse homem. E eu não quero ir para a igreja. Ela falou: bem, filho, esse é meu aniversário e eu não estou pedindo muito, mas eu estou pedindo esse presente de aniversário. Eu quero que você vá comigo na igreja hoje à noite. E ele disse: irmão Swaggart, eu aceitei. E ele falou assim: eu senti hoje como eu nunca senti na minha vida, tão culpado, glória a Deus. E ele disse: aquele homem veio diante de mim, mas quando eu falei sim para Jesus aqui de pé, aqui nessa plataforma, ele falou que aquele ódio ficou amor, se tornou em amor. Ele falou: eu vou para a cidade do Panamá semana que vem, mas eu vou encontrar ele, mas eu vou falar para ele que Jesus veio no meu coração e veio na minha vida e não tem nada para temer agora. É isso que o amor faz e pode mudar no coração uma vida. E fomos para a cidade de Panamá em 1988 para uma cruzada. E num estádio, era o maior estádio que havia na República do Panamá. E o lugar estava lotado, sei lá quantas pessoas cabiam, não eram dos maiores, talvez 50 mil pessoas, não sei. E eu acabei aquela mensagem naquela noite, falando o que eu acabei de falar para vocês. E quando eu acabei aquela mensagem, eu vi uma pessoa andando daquele estádio e arrastando uma perna e falando: eu sou ele, eu sou este homem, eu sou este homem, eu sou este homem. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E ele disse: irmão Swaggart, ele andou, sabe, é bem longe lá do assento para a plataforma, e ele falou: eu sou pastor de jovens em uma igreja e eu estou pregando o evangelho desde aquele dia que eu fui salvo, mas Jesus veio no meu coração. So, what's the next line to that? Jesus came into my life and he made, if you don't know it, just make them up. He made me whole. I used to be oh so sad, but now I'm free and glad. For Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Glory to God. Glória a Deus. I said Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad,
Now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life. He won't let me go. Glory to God. Glória a Deus. Jesus não tivesse intervindo na vida daquele jovem, agora ele estaria na cadeia ou morto. E a mãe dele teria morrido com o coração quebrado. Mas quando Jesus entra, ele muda todas as coisas. Glória a Deus. Os filhos de Jacó, que seriam a progenitura de Israel, a nação de Israel. Os 13 filhos contando o seu filho e os 2 filhos de José. E José não contou ele mesmo porque ele era um tipo de Cristo. No país da Síria, aonde eles agora moravam, Deus falou para Jacó assim, disse para ele, vá para Betel, de volta para a terra prometida. Ele já estava longe por 20 anos. E pegue tudo que você tem e vá para Betel. Mas Jacó não obedeceu ao Senhor. Ele saiu. E ele levou tudo com ele para voltar para a terra prometida, mas ele foi para um outro lugar chamado Sagas, ao invés de Betel. Quando você vai aonde não diz para você ir, você vai ter apuros e problemas. Seguir ao Senhor e de fazer o que Ele faz, o que Ele pede, então você será abençoado. Deixa eu enfatizar isto. Nunca, mas como que eu sei a vontade de Deus? Pergunte a Ele. Pergunte a Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Senhor, o que o Senhor quer que eu diga? Ah, mas eu não sou um pregador. Você não precisa ser um pregador, Ele vai falar com qualquer pessoa. E o Senhor falou para ele ir para Betel. Mas ao invés disso, ele foi para Sodom e ele comprou uma terra lá em Soca. Agora, a única filha que ele tinha, que era a irmã dos seus irmãos, Dina, ela era uma menina muito amável. E ela queria ir para uma festa que estava tendo lá com os Sequemitas. E ela era uma jovem. E ele permitiu ela ir e não devia ter feito isso. Porque ela foi estrupada pelo filho do chefe dos Siquemitas em Sucote. E você deve entender que o plano de Satanás, que ele sempre faz, era fazer um casamento entre as tribos pagãs e a linha de Israel, que ia destruir a linhagem que Deus exigia. É isso que Satanás queria fazer. Ele usaria essa jovem, então. Não estou botando a culpa nela, né? Mas eu boto a culpa em Jacó. E quando os irmãos descobriram o que tinha acontecido, eles planejaram então, Jacó não sabia disso. Simeão e Levi, não os outros, mas Simeão e Levi, eles planejaram, e eu não vou falar dos detalhes, mas eles iam fazer o quê? Matar cada homem, cada jovem, cada homem velho naquela tribo lá. Eles iam matar todos eles, todos eles. Isso é difícil de entender, pessoal. Isso aqui era a igreja daquele dia.
Não, você não entendeu isso. Esta era a obra de Deus. Essa família era a única família na face da terra vivendo para Deus. E esses irmãos realmente não estavam vivendo para Deus. Eles iriam mais tarde. Graças a Deus por isso. Eles iam vender José, vender ele para o Egito por 20 moedas de prata. Mas olha aqui o mais estranho disso. Quando você for para o céu, os 12 portões daquela cidade vão ter os nomes destes jovens inscritos nos portões: Simeão, Levi, Judá, Isacar, Neftalina, Dan. Eu não entendo como que pode ser. Você tem que estar feliz por causa disso, ou você não iria seguir também para o céu. Mas Jesus Cristo pode mudar qualquer coisa. Deus pode mudar um coração e mudar uma vida. Mas quando Jacó estava morrendo na terra do Egito, e José era um vice-rei, vice-royal daquela terra poderosa, ele chamou todos os seus filhos para dentro e profetizou sobre cada um deles. E ele disse de Simeão e Levi: 50 anos mais cedo tinham cometido essa atrocidade. E ele diz: vocês estão amaldiçoados. Você vai ser espalhado em Israel. Você está amaldiçoado. Agora escute cuidadosamente. Cada descrente no mundo, não importa quem eles são, onde eles estão, quanto dinheiro eles têm ou não têm, quanta educação eles têm, se eles não conhecem a Cristo, eles estão amaldiçoados. Agora eu quero que você entenda isso, eu quero que você escute isso. Olha, é a causa de todos os problemas no mundo, esta é a causa de todo o problema no mundo. Eles estão amaldiçoados. Amaldiçoados porque eles estão contra Deus e contra a palavra de Deus e contra os seus caminhos. Quer dizer que eles estão amaldiçoados e nada vai ficar certo. Nada vai ficar bem. Jim Wesley leu na mensagem da cruz outro dia um negocinho que ele pegou da internet em relação... Qual presidente que era? Thomas Jefferson. De qualquer forma, simboliza uma pessoa que vive para Deus e o outro que não vivia. Dois homens. Um viveu para Deus e o outro não viveu. Aquele que viveu para Deus, olha, durante as suas gerações, sua família se criou dois presidentes desse nação, e juízes, e pregadores, e advogados, e o outro, eles se tornaram assassinos e molestadores de crianças, estrupadores. Quando você vive para Deus, o seu mundo muda. O seu mundo muda. Você está entendendo? Existe uma maldição aí. Para cada pessoa que não conhece, que não conhece o Senhor, eu vou falar algo aqui que vai te chocar agora. Infelizmente, existe uma maldição na maioria dos cristãos neste mundo. Mas como isso pode acontecer? Paulo falou: se nós tentarmos viver esta vida debaixo da lei nós somos amaldiçoados. É uma maldição. Deus, o caminho dele é a cruz de Cristo. Eu quero que você entenda, o caminho de Deus é a cruz de Cristo. Não existe outro caminho, somente a cruz. Olha, que para todas as maldições. Mas eu não entendo isso. Então, se eu viver para o Senhor Jesus Cristo... Paulo escreveu uma carta inteira para os Gálatas. Eles tinham sido salvos pela fé, o que está certo.
mas agora estavam tentando ser santificados por si próprios. Você está entendendo isso? Deixa eu falar de novo. Eles eram verdadeiramente salvos. Salvos pela fé. Mas eles estavam tentando ganhar uma santificação por si próprio. E santificação refere-se a como vivemos para Deus. Dia a dia. Como nós vivemos esta vida. Como nós nos conduzimos. Como nós temos a vitória contra o mundo, a carne e o diabo. Como que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Só existe uma maneira que pode ser feita. E esta é pela nossa fé estar exclusivamente em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz. Você está entendendo isto? Esta é a razão porque eu creio, como falhos que nós somos, e eu estou acima da lista, mas a mensagem que nós estamos trazendo para o mundo, a mensagem da cruz, é a resposta de Deus para o dilema do homem. Por 6 anos, eu clamei a Deus. Algumas das pessoas neste lugar estavam conosco nas reuniões de orações todos os dias de manhã e toda noite. 7 dias por semana, a não ser domingo e quarta-feira. Você fala, puxa, é muito, né? Mas o Senhor me disse para fazer isso, para ter reunião de oração. Todas as manhãs, o que eu ainda faço por mim próprio. Porque eu tenho muito que orar, viu? E eu realmente nem sabia aquilo que eu estava pedindo. Eu não falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre sobre a cruz. Eu acho que eu sabia tudo sobre a cruz. Eu pensei que eu tinha entendido. E eu entendi em relação à salvação. Jesus morreu por mim, o que é a maior coisa na história. Mas quando chegou a santificação, como vivemos esta vida, eu vou fazer uma declaração que eu não acabei assistindo. Eu vou fazer uma declaração agora que vai fazer algumas pessoas bravas, mas é a verdade. A igreja moderna não sabe como viver para Deus. Porque como você sabe disso? A não ser que você entenda a cruz de Cristo. E eu não estou falando daquele pedaço de madeira que ele morreu lá. Eu estou falando do que Jesus Cristo fez lá. O que ele fez lá? O que ele fez na cruz? Ele expiou todo o pecado do passado, presente e futuro para aqueles que vão crer. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele expiou todo o pecado. Todo pecado. Todo pecado que você cometeu. Está no mar do esquecimento de Deus. Glória a Deus. Não me importa onde você estava ontem. Olha, o filho e uma filha de Deus não tem passado. Alguém louve! Alguém louve! Alguém adore! Nossa fé em Cristo e o que Ele fez por nós na cruz para toda maldição. Glória a Deus. Todo filho de Deus que tem esse entendimento simples, Jesus morreu por mim e Ele pagou o preço, glória a Deus, e eu sou livre do pecado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do que Ele fez na cruz. Não há maldição na minha vida, não há maldição em você. Algum tempo atrás, um pregador querido veio com esse negócio de maldição familiar. E
Existe aí maldição familiar? Sim, existe. Existe uma maldição familiar, uma maldição de menina, maldição do homem, maldição de mulher. Tem a maldição do negro, do roxo, do amarelo e do azul. Mas quando você vem para Jesus, 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 mas essas pessoas não estão tendo problema? Sim, porque